responsabilidades, sobre a importância, tá? E coisas relacionadas. Lembrando, pessoal, que eu não consigo ver nenhum dos senhores, tá? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor, né, acionem o microfone e façam a pergunta que eu pauso imediatamente a apresentação e dou a devida atenção para os senhores. Então, se tiver alguém falando comigo aí no chat, eu peço até desculpa, tá? Mas eu não consigo visualizar. Qualquer coisa, o Leidson também, que está dando suporte aí para a gente da Avante, ele também vai poder estar nos acionando e nos repassando qualquer dúvida, tá? Mas vamos lá. Então, a gente sabe que os princípios, né? Primeiro a finalidade, depois a necessidade, a transparência, a segurança, a prevenção, a não discriminação, a qualidade e a responsabilização. E olha o nome que está lá na responsabilização, né? É ele mesmo, né, gente? É o DPO que está ali bem na parte da responsabilização ali. Ele é o responsável por prestar contas, né, com a base do papel do DPO. Então, aqui a gente pode ver que os próprios princípios, né, os próprios fundamentos, né, que eles remetem à lei, a LGPD, que foi sancionada em agosto de 2018, eles remetem especialmente à responsabilização, já citando o DPO, né, que é o Data Protection Officer. Mas aqui cabe a gente observar algumas coisas, né? Por exemplo, antes da LGPD surgir, a gente já tinha, por exemplo, em órgãos públicos, né, a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência, que até então, né, era obrigatoriedade de todos os órgãos públicos seguir, e a gente vê que esse é um item que também veio na LGPD, né, a transparência, por exemplo, né. Então, cabe a gente salientar que para quem atua com órgãos públicos, né, a LGPD ela vem não só para aprimorar essa questão, né, dos direitos previstos no tratamento de dados, como ela também vem para reforçar outras legislações que já eram cobradas, que já eram exigidas ali dentro, por exemplo, dos próprios órgãos públicos, né, e já eram fiscalizados, como ainda hoje são, tá? Um outro ponto importante também que eu posso mencionar seria o ponto de segurança e prevenção, né? Então, obviamente, com a lei exigindo, né, que as empresas deem uma maior atenção ao tratamento de dados, provavelmente, na teoria e espero que na prática, né, as empresas elas dedicam ali um maior investimento no quesito de segurança, por exemplo, e prevenção, né, para antecipar danos, para antecipar incidentes, para antecipar ali vazamentos, para antecipar processos, né? Então, são coisas que têm tudo a ver aí com os princípios da LGPD. Mas vamos falar com o princípio que mais nos cabe aqui nesse momento, que é a responsabilização, né? Como a gente sabe, a LGPD ela é uma lei de responsabilidade compartilhada. E como a gente sabe, a LGPD, para que você consiga colocar ela em prática, em pauta e em prática, digamos assim, você precisa ter ali um time multidisciplinar. Então, essa é uma das principais dificuldades que as empresas têm para fazer um processo de conformidade. E essa é uma das dúvidas que mais me perguntam, né, no meu dia a dia, né? James, me diz uma coisa, eu sou advogado, eu sou especialista em TI, né? Eu sou professor, eu atuo aqui como um profissional, né, da área de gestão, né? Então, me diz uma coisa, eu posso estar atuando como DPO, eu posso adequar uma empresa sozinha, né? Poxa, a gente está aqui tentando há 2 anos e não consegue, né? Sempre falta alguma coisa. Eu tenho conhecimento jurídico, já revisei todos os contratos, mas eu não tenho conhecimento de TI, né? Então, as nossas aplicações, os nossos serviços em nuvens, o nosso site, né? Pelo amor de Deus, não está seguindo o que deveria, né? E acontece o inverso também, né? A pessoa tem um certo conhecimento ali na área de tecnologia, mas não revisou seus contratos ainda, não revisou seus aditivos, não faz controle dos contratos ali, por exemplo, que tem cláusulas de LGPD e os que não têm, né? Não faz uma análise ali, por exemplo, dos terceiros, né? Dos operadores, para saber se eles têm um DPO ou se não têm. Então, aqui a gente vê um ponto, né, muito importante, que seria essa dificuldade para fazer essa adequação. E junto com essa dificuldade, a gente vem aqui essa obrigatoriedade, que é a nomeação e a publicização do DPO. E vocês vão entender por que eu mencionei que a LGPD é uma lei de responsabilidade compartilhada, a questão do time disciplinar e a questão de por que tantas empresas têm a dificuldade de fazer essa conformidade, porque que isso deságua no DPO, né? Isso deságua no DPO porque assim como um negócio qualquer, né, ele tem um contador
esse contador faz declarações, né, faz ali reportes para a própria Receita Federal, e caso não bata qualquer cálculo, né, o faturamento foi além do previsto, não foi declarado uma determinada entrada, uma determinada saída, né, não foi seguido uma determinada legislação, foi violado algum princípio ali, então, obviamente, o contador, junto com aquela empresa que, porventura, deixou de declarar ou declarou errado alguma coisa, aquilo decai sim sobre a empresa, mas, claro, decai para o profissional ali que fez essa declaração. E aí eu estou fazendo esse comparativo porque quando a gente vai para a LGPD, o mesmo se aplica na LGPD. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado ao colocar o nosso nome ali como de DPO, né? Porque, como a gente sabe, essa responsabilização ela é em conjunta, né, da empresa, dos negócios, dos operadores, né, e tal. Porém, o DPO é quem ali responde por aquela empresa e assegura que os seus processos tenham a devida conformidade. Então, para começo de conversa, o DPO ele precisa ser alguém que entenda o que ele está fazendo, né? Então, se você tem uma certa dificuldade em cumprir prazos, em fazer essa implantação, em responder um titular, né, em mapear um processo, em revisar um contrato, obviamente é muito interessante você pensar antes de você ter o seu nome ali como DPO nessa empresa. Então, só queria reforçar mesmo esse ponto, que é da parte de responsabilização, que você tome muito cuidado quando você assumir um papel como DPO em qualquer negócio, tá, pessoal? E aí, o encarregado de dados, né, da sua definição legal, ele é definido como uma pessoa natural ou jurídica, né, indicada pelo controlador para atuar, né, com o canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, que hoje no Brasil já é uma agência nacional de proteção de dados, né? Então, ele tem aí esse papel extremamente importante, porque ele é esse elo, né, entre todos os pontos aí que estão envolvidos na LGPD. E aí ele também é chamado de DPO, né, o encarregado, isso deriva, né, do termo Data Protection Officer, que é um termo em inglês, né, mas ele é o encarregado que a lei exige nominalmente ou por função para que exista, né, um responsável identificável dentro da organização. E por que identificável, né, James? Porque eu sempre brinco, né, quando o pau cair ali para cima da empresa, esse é o cara que assinou, né? Não estou falando de uma assinatura real, mas ele é o cara que assinou embaixo nos procedimentos que foram realizados. E aí já pensou você ter a situação da sua empresa receber uma sanção de LGPD, você receber uma denúncia, receber um processo, e quando lhe questionarem, olha, por que você não executou esse processo da maneira ideal, né? Por que você coletou esse dado sem pedir o consentimento, né? Por que você armazenou esse dado em uma base de dados que não segue um princípio da LGPD, que você não cumpre LEACID, por exemplo, né? Que você não tem ali uma criptografia, por exemplo, né? Por que no seu site não possui um canal do titular acessível para as pessoas, né, para os titulares? Por que no seu site não possui uma nomeação publicizada, identificando, inclusive hoje, segundo a resolução, né, um DPO e um DPO substituto? Por que você errou aí? Por que você não cumpriu esse procedimento que está previsto na LGPD? E aí, obviamente, você como encarregado de dados, né, você vai ficar ali meio que se sentindo culpado e com razão, porque realmente você deixou de fazer, né, algo essencial para que você pudesse estar tendo essa conformidade e, claro, não ter aí essa penalização, né? Então, quando a nomeação é obrigatória, né, a regra geral, todo controlador ele deve indicar um encarregado, né? A dispensa só é possível quando a organização comprova perante a ANPD que não realiza tratamento de alto risco. O ônus da prova é da empresa, não da autoridade, ou seja, a empresa que tem que provar, né, de verdade que ela não faz isso, que ela não precisa ou coisa do tipo, e óbvio a autoridade ela precisa aprovar, que hoje é a agência, né, ela precisa aprovar dizendo que a empresa tem razão nesse quesito. E aí aqui ele vai nos trazer um alerta do caso Telecal, né, que é uma microempresa que foi multada, entre outros motivos, né, por não comprovar que seu tratamento de dados era de baixo risco, ou seja, uma condição necessária para dispensar o encarregado. Então, porte pequeno não é imunidade.
A obrigação é a regra, a exceção precisa ser demonstrada. Então, isso aqui é muito importante, porque em quantas empresas você chega e a empresa diz, não, mas eu só tenho um faturamento de 1 milhão ano, por exemplo, né? Ou até menos, né? Eu tenho um faturamento de 600 mil, de 400 mil ano, eu não preciso de um DPO, não, isso aí não é necessário, né? Apesar de que muitas das vezes a empresa ela trata dados de milhares de pessoas. Isso é muito comum, especialmente em startups, né? A gente sabe que hoje parece uma regra, né, para as startups elas terem ali uma integração com a tecnologia, né? Normalmente as startups de hoje é uma automação, é um aplicativo, é um sistema, um SaaS, né, que faz alguma coisa de forma rápida e eficiente. Então, muitas das vezes ela tem ali sim um tratamento de dados gigantesco acontecendo e ela não tem, muitas das vezes, nenhuma política no site e muito menos uma nomeação de um DPO realizada e publicizada. E aí, nesse caso, ele nos deixa claro, né, que você ser pequeno não é uma imunidade, né? A obrigação é o quê? É a regra, é você nomear o DPO e esse DPO realizar as atividades internas e externas, né, necessárias que o competem como DPO, bem como a empresa, né, fazer as suas devidas atividades, né? Eu falo não só o DPO, pessoal, porque como a gente sabe, uma das atribuições também da empresa é aculturar os seus profissionais, né? Então, obviamente, se o DPO faz toda a atuação, mas não conduz ali junto com a empresa um treinamento, um aculturamento e uma certificação desses colaboradores, porque não é só você treinar, né? Você tem que ter as evidências. Então, obviamente, ele também ali vai estar nadando contra a correnteza e vai ter risco do mesmo jeito, tá? Então, é muito importante a gente ter essa visão, né? E aí, qual que é o perfil ideal do encarregado, né? Eu vou passar bem rápido, tá, gente? Conhecimento jurídico, visão técnica, comunicação, né? Precisa ter clareza para dialogar com titulares, com as autoridades, né? Precisa ter independência, autonomia frente à área de negócio, sem conflito de interesse, né? Então, ele é sempre, às vezes, né? Na maioria das vezes, ele é sempre aquele cara chato, né? Que diz assim: olha, o marketing está querendo usar tal plataforma, mas olha, ele não vai usar, eu, como DPO, não recomendo, né? Porque essa plataforma não tem aí uma conformidade, ela não tem um DPO. Aí lá se vai o marketing repensar em outra plataforma, em outra estratégia, né? Para executar a sua estratégia de marketing. Ah, a gente não vai usar tal hospedagem porque ela é fora do Brasil e está situada em um país, né, que a lei é um pouco, né, fragilizada. Então, não vamos hospedar ali, vamos colocar em um servidor nacional. Aí o pessoal do TI já pega, nossa, mas aqui nacionalmente é mais caro, é menos robusto, é isso, né? Então, assim, o DPO, ele tem muitas das vezes um papel de ter todo o entendimento do negócio, né? E claro, com a sua visão, especialmente de prevenir, né, riscos ali sérios à empresa, obviamente ele trazer a melhor solução. Ele tem que ter acesso à liderança, né, canal direto com a diretoria para decisões de risco, até porque se ele não tiver esse acesso fica muito complicado, né? Às vezes o DPO identifica um gap ali e precisa haver um investimento financeiro, né, por parte da empresa para que aquele gap seja resolvido. Um exemplo, ele identificou que precisa de uma contratação de um DLP, né? Ele identificou que precisa contratar antivírus. Ele identificou que precisa ser contratado licenças de um sistema operacional para ser colocado em todas as máquinas, né? Ele identificou que o cabeamento da rede não é o ideal. Ele identificou que o servidor é um modelo antigo e que tem fragilidade de segurança. E a recomendação dele é contratar um mais moderno. Então, olha o quanto que isso vai gerando de custo, né? E, obviamente, que a empresa vai ter que se rebolar para fazer esses ajustes. Se ele não tiver esse acesso à liderança, isso vai ficar, obviamente, impossível de ser executado, não vai sair do papel. Então, esse acesso à liderança também é muito importante. E a parte de gestão de crises, né? Ou seja, ele precisa de frieza e método, e eu ainda complementaria conhecimento da lei, né, para que ele possa coordenar, por exemplo, resposta a incidentes no decorrer do dia a dia, que a qualquer momento pode acontecer, resposta a titulares, processos jurídicos que envolvam tratamento de dados, né, ou até mesmo notificações perante a Agência Nacional de Proteção de Dados ou outra autoridade que caiba questionar ali, digamos, o trabalho do DPO ou daquela empresa com relação ao tratamento de dados, tá bem? Então, aqui, né, a gente colocou que o ponto de virada, né, 3 de 9 processos sancionados da NPD envolver a ausência de encarregado, né, nomeado, a violação mais simples e mais barata de evitar. Então, obviamente, isso mostra, né,
que a empresa que não tem um DPO hoje, de cara, você já sabe que ela não está em conformidade. Por quê? Porque toda empresa tem que ter um DPO, né? Então, se ela não tem um DPO e ela não evidencia, não consegue evidenciar que ela não precisa, obviamente a autoridade ela já tem todo o direito, como todo titular já tem todo o direito, como todo concorrente já tem todo o direito de marcar o chequezinho ali e dizer essa não está em conformidade, porque ela não possui o encarregado. É um item de caráter obrigatório, não é verdade, pessoal? E aí aqui, as responsabilidades previstas em lei, né, do DPO, eu também não vou me atentar muito a isso, eu acho que todo mundo já sabe, né, o papel do DPO, mas é receber reclamações, comunicações, né, orientar os colaboradores, eu mencionei a parte do aculturamento, né, coordenar a resposta de incidentes, né, e, claro, também segurança, né, comunicar incidentes relevantes dentro do prazo hábil, né, que está previsto aí também dentro de toda a documentação e orientação da autoridade, né, atendimento dos titulares, né, também é um outro requisito extremamente importante, tá? E aqui, claro, o prazo hábil, né, também de validação e de como validar um titular, né, que é uma outra dúvida também, né, de que as empresas têm, que é, nossa, eu recebi um e-mail de um titular, né, pedindo ali acesso aos seus dados. O que eu faço? Eu só respondo, né? Não, você precisa validar que aquele titular é o dono daquele dado, né? Então você precisa criar mecanismo de validação do titular também, né? Para atestar que aquele cara é o dono daquele dado, senão você mesmo vai vazar dado de um titular, né? Eu me passo pelo João, solicito o dado do João e você me manda todos os dados que você tem do João. E isso também, obviamente, não é correto, né? E aí a gente tem as etapas, né, da resposta de um incidente também. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando, faz parte das responsabilidades do DPO, né? Lembra que o nosso tema é uma simples nomeação ou uma grande responsabilidade? Então, tudo isso aqui faz parte das responsabilidades, né? Detecção, né, do incidente, contenção, avaliação, por exemplo, para dimensionar o impacto, né, ali dentro daquela empresa, notificar a autoridade dentro do prazo, e a remediação, né, que é corrigir a causa raiz e registrar as lições aprendidas. Não significa, gente, que o DPO deve ser um ultra, mega, megazord, né, ali que resolve tudo. Mas significa que o DPO, ele deve ter uma noção, né, de todos esses processos para que ele possa, obviamente, orientar e conduzi-los, né, seguindo as melhores práticas possíveis, né? Por exemplo, no caso de uma solicitação, no caso, perdão, de um incidente, né, por exemplo, ele conseguir seguir um framework, uma metodologia, né, real, para que se porventura ele for questionado, ele possa afirmar qual foi a metodologia que ele utilizou e o porquê, né? Não é só eu detectar, conter, avaliar, notificar e tal, eu também preciso documentar tudo isso, né? Então hoje, por exemplo, muitas empresas utilizam o NIST Cybersecurity Framework, né? Que eu não sei se os senhores conhecem, mas é um framework, né, muito interessante para você trabalhar com incidentes, né, e claro, para você ter essa agilidade na resposta, né, a notificação, né, das autoridades, dos operadores a quem interessa. Muitas das vezes você tem contrato, né, que em 3 dias úteis e 72 horas você tem que notificar, ou até num prazo mais hábil, né, então você vai ter ali, normalmente até contratualmente falando, essas informações. Então é importante que você siga a risca e tenha, claro, as melhores práticas, né, e conhecimento dentro da empresa para resolver dentro de um prazo hábil, né. Aqui o aculturamento, né, formando o time para a LGPD, é um outro ponto que o DPO tem grande relevância e responsabilidade, né. Toda nova contratação assina a ciência da política de dados e passa por treinamento inicial. Treinamento contínuo, reciclagem periódica para as áreas com maior exposição de dados pessoais. Simulações, exercícios de phishing e simulação de incidentes para testar reações reais. Rede de embaixadores, pontos focais em cada área para levar a cultura de proteção de dados ao dia a dia. Ou seja, o DPO é aquele cara que tem o grito mais alto quando o assunto é compliance e proteção de dados, né? Quando é ali respeito, segurança, né? E, obviamente, redução de riscos, minimização de riscos. Esse é o cara que grita mais alto e é o cara que tem que estar ali no dia a dia falando isso. E aí o que a gente vê na prática? Muita empresa coloca um e-mail lá para entrar em contato e chama isso de canal titular. Está totalmente errado, porque um dos princípios da LGPD, como a gente viu, né, é a transparência. E como é que eu tenho transparência só colocando um e-mail lá? Não é gerado protocolo? Eu, como titular, não consigo acompanhar a solicitação, né? Às vezes pode ter uma falha no SMTP POP3, o protocolo utilizado para o disparo de e-mail, o site ali falhou no disparo, você não tem ali um log, você não tem nada do tipo.
Então, como é que eu posso dizer que eu resolvo isso dessa maneira, tá? Às vezes o treinamento, o treinamento eu vou pegar um videozinho aqui do YouTube, vou colocar para o pessoal assistir e pronto, tá todo mundo aculturado. Mas como é que você sabe que isso impactou os seus colaboradores? Você tem uma certificação para eles? Eles tiveram horas práticas ou foi só assistindo coisa, né? Então, olha a importância de você levar o trabalho de DPO a sério. Olha a responsabilidade que você tem. Porque você pode fazer tudo errado aqui. Você pode sim colocar só um e-mail lá no site para a pessoa entrar em contato, para solicitar o seu direito. Mas você está exigindo que o titular conheça o seu direito, né? Porque o que acontece? Ele vai ter que saber qual direito que ele vai solicitar ali, né? Muitas das vezes, porque ele vai ter que escrever um e-mail e tal, muitas das vezes. No treinamento, você não certifica ele, né? Então, você está trazendo risco para você, como DPO, porque esse colaborador, ele não vai ter aprendido praticamente nada, só com um vídeo ali que você colocou do YouTube para ele assistir. Não existe evidência de que ele foi treinado, porque você não emitiu certificação nenhuma. No canal do titular, você colocou só um e-mail, a pessoa que tem que achar o e-mail lá no site, a pessoa que tem que encontrar, que tem que escrever, que tem que saber o direito que a LGPD contempla ele como titular, ela não consegue acompanhar uma solicitação em tempo real, não é gerado protocolo, não é gerado nada. Olha o risco que você está trazendo para você como DPO. E por que eu estou batendo em todas essas teclas? Eu estou batendo em todas essas teclas porque a gente que é do Brasil, a gente sabe que muitas das vezes a empresa ela quer economizar, né? Ela quer fazer uma coisona ali que ela acha que, que é uma coisona, mas que muitas das vezes vai prejudicar ela. Eu vou contratar o João aqui, né, o Leidson aqui para ser meu DPO, mas Leidson, é o seguinte, eu não quero contratar software, eu não quero ter um canal de titular, eu não quero ter uma gestão de cookies no meu site, eu não quero... Cara, pois então, Leidson, se eu topar ser DPO dessa empresa, não é só eu assinar um documento colocando lá que eu sou o DPO, não. Obviamente, eu estou trazendo todo um risco para mim, para o meu trabalho, para a minha trajetória como profissional de privacidade, que pode, como a gente fala no popular brasileiro, né, queimar o meu filme como profissional, porque a empresa simplesmente não quer investir em nada, num portal de titular, né, num canal de compliance, num canal de denúncia, numa gestão de cookies, né? A empresa quer tirar o dela ali de lado, mas ela não tira, que a responsabilidade é compartilhada, mas no final das contas eu me queimo, né, no popular brasileiro como DPO, e isso não é legal, né? E aí a responsabilidade, né, pessoal do encarregado, que a gente também pode trazer, são as sanções administrativas, né, do artigo 52, que elas recaem sobre o agente de tratamento, também conhecido, né, como empresa, e não diretamente sobre a pessoa física do encarregado. Porém, o que acontece? Onde o risco pessoal aparece? Ainda assim, o encarregado pode responder individualmente por negligência grave, omissão dolosa no cumprimento de suas atribuições ou nas esferas trabalhistas e civil, né, quando seu descumprimento for atribuído a ele, né, ou contribuir para o dano, ou seja, quando for atribuído a ele a culpa de que esse incidente ocorreu ou de que, porventura, ele deixou de cumprir o seu papel. E, obviamente, uma empresa que está sendo ali pressionada por uma agência, ou até mesmo por uma entidade fiscalizadora, ou até mesmo por um processo, né, judicial, ela vai procurar um culpado. E quem é o encarregado de conhecer todo o procedimento, de fazer as coisas tudo certo? O DPO. Então, obviamente, se a empresa evidenciar que foi negligência sua como DPO, olha o risco aí que acontece para você. Vamos imaginar uma coisa que pode acontecer, que é um risco gigante? Imagina que você só colocou lá seu nome como DPO. Alguém fez uma solicitação no canal do titular. Foi para o e-mail da empresa. Só que, porventura, você, DPO, acabou perdendo a senha desse e-mail, né? Ou até mesmo você não usa muito, não abre muito e tal. Passa-se o prazo, né, de dias, né, que são exigidos aí, né, pela a autoridade, e você não responde, e aí o que vai acontecer? Você vai ter um problema sério, né, porque, obviamente, você não respondeu dentro do prazo, e isso vai decair sobre a empresa, e a empresa não vai querer nem saber se você foi notificado, se você não tinha acesso ao e-mail, como você não respondeu dentro do prazo hábil, obviamente a empresa ela pode receber algum tipo de problema, né, através da autoridade, porque não cumpriu o prazo. Então, aqui, a responsabilidade civil do controlador, né, que seria a empresa. O que a lei fala? O artigo 42, ele garante ao titular o direito de indenização por danos causados pelo tratamento de dados. Isso, né, é tranquilo. A responsabilidade do controlador ela é objetiva, não é preciso provar culpa, apenas o dano e o nexo casual.
As vias administrativas e civil, né, são independentes e podem correr em paralelo. Uma empresa absolvida pela agência, né, ela pode ser condenada judicialmente, ou vice-versa, né, ela pode ser condenada pela autoridade e, obviamente, judicialmente ela se eximir da culpa, né, ser ali liberada sem problema algum. Então, aqui ele colocou algum precedente, né, do STJ, que foi, por exemplo, o caso Enel, né? O STJ ele confirmou a responsabilidade objetiva por falha na segurança de dados pessoais, segundo a Enel, e dessa mesma maneira, ela obviamente recebeu algum tipo, né, de sanção. O quadro de sanções da autoridade, né? Advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio e eliminação. Isso aqui tem um impacto gigantesco, especialmente sobre a empresa, e acredite, na hora que a empresa tiver que se ferrar por causa disso aqui, a culpa for sua, não vai ficar legal para você. Mais uma vez, ele mencionou aqui o caso da Telecal, que foi a primeira multa do Brasil, né, relacionada, e ele mencionou aqui que a Telecal, né, microempresa de telemarketing, ela ofertava listas de contatos de WhatsApp, né, de eleitores, sem qualquer base legal, ou seja, o eleitor em nenhum momento disse, olha, você pode compartilhar meus dados, né, com empresa A, B, C, D, F, G, H. Em nenhum momento o eleitor, ele aceitou, né, o usuário, a pessoa física aceitou isso, né, e a empresa ela não comprovou a dispensa de encarregado e não colaborou com a fiscalização da autoridade, ou seja, quando a agência, perdão, né, quando a agência foi fiscalizar, ela de alguma maneira ainda, né, foi bem relutante ali e não ajudou nesse processo, segundo o que a matéria diz aqui, né? Então, a lição central, né? Porte pequeno não é imunidade. A ausência de DPO foi infração autônoma e sancionável por si só. E aqui teve a multa, né, que foi em julho de 2023, primeira sanção pecuniária aplicada por descumprimento da LGPD, de aproximadamente R$ 15.000. E aí, pessoal, na situação em que o nosso país está, que nós temos aí um alto número de pessoas com inadimplência, devendo, empresas pedindo recuperação judicial, né? Será que você tem que pagar uma multa de 14, 15 mil reais, 20, 30, 50 mil reais, com teto aí de 50 milhões? Será que não impactaria na realidade do seu negócio? Né? Será que não quebraria a sua empresa? Será que isso não poderia quebrar a sua empresa? Até sujar o nome da sua empresa, né? Porque você tem ali seu nome envolvido com vazamento de dados, envolvido com que não atendeu o LGPD, que não trata os dados corretamente. Será que isso não pode prejudicar também a sua marca? Né? Então, claro que pode. Então, o que é mais jogo? É mais jogo eu me adequar, né? Eu contratar esses bons profissionais que estão hoje participando aqui da nossa live e que, claro, estão aprendendo muita coisa e colaborando conosco para ter o máximo de conhecimento possível e, claro, evitar que isso torne-se uma realidade dentro da empresa, né? Então, é isso que a gente espera que aconteça. Ele citou aqui alguns casos no setor público, tá, pessoal? Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque esse material eu vou fazer questão de compartilhar com todos os senhores, senhoras e senhoritas, né, que estão participando da nossa live. Então, depois você lê com calma as partes que eu estou falando um pouco rápido aqui, porque o tempo é mesmo corrido, né? E a gente não consegue tá falando de todos os pontos. Então, aqui a fiscalização ela está acelerando, né? Ele mencionou aqui, ó, a NPD notifica 20 grandes empresas, né? Ela cita aqui as empresas, Uber, Serasa, Vivo, né? E tal, por ausência de encarregado ou canal de atendimento adequado. E aí, isso aqui recai exatamente sobre o que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Olha qual foi o problema. Falta de encarregado, ausência de encarregado e canal de atendimento adequado, ou seja, ele tinha um canal de atendimento inadequado, tá? Inadequado. Então, por conta disso, eles foram notificados. E assim como eles foram, várias outras podem ser também, né? E aí a primeira, em 2025, tá? Perdão, a primeira multa, né, diária aplicada contra a Meta, né, por descumprimento de medida cautelar sobre política de privacidade. E aqui, pessoal, com relação à Meta, eu sou uma pessoa muito questionadora, trabalho na área de tecnologia há mais de 12 anos, tá? Então, com relação à Meta, né, a Meta, ela tem sempre sido notificada, penalizada por algumas situações, mas conversando com algumas pessoas, assistindo muito material, parece que a Meta ela faz um cálculo, né? Isso é o que as pessoas falam, né? Não sei se é verdade, né? Estou falando o que comentam, tá? Parece que ela faz um cálculo do quanto ela fatura e do quanto ela pagaria de multa por violar alguma coisa. Isso, obviamente, é uma
falácia, né, que as pessoas costumam falar, mas que obviamente pode ser verdade, eu não sei se é verdade. Mas segundo eles, a meta ela analisa, tipo assim, olha, mais vale aqui eu descumprir, né, algum item da lei, mas o meu lucro vai ser assim, ou mais vale eu cumprir a lei assertivamente, meu lucro vai ser assim, né? Dependendo do tamanho da multa, os especialistas em risco da meta, segundo o que já me falaram, eles analisam, né, aonde a meta pode ou não pisar e se compensa ou se não compensa levar a multa ou não, né? Então, aqui em 2025 aconteceu essa primeira multa diária aplicada contra a meta por descumprimento cautelar sobre a política deles, ou seja, a política deles violava, né, as práticas de privacidade, de tratamento de dados que eles faziam. Agora, isso é verdade? A meta realmente calcula, né, vê se vale a pena, se não vale? Eu não sei, mas eu acho que uma empresa do porte da meta com certeza deve ter diversos especialistas, diversas leis de privacidade e proteção de dados, que fazem sim análises, né, tanto automáticas através de ferramentas, como, claro, através de profissionais de excelência que fazem esse cálculo, que vê se compensa, né? Eu acho, eu chutaria isso também, mas não é uma certeza, né? É o que as pessoas falam, tá? E aí a gente teve em 2026 que a NPD torna-se, né, finalmente, uma agência nacional de proteção de dados com carreira própria, né? E mais de 200 especialistas, né? Mapa de fiscalização prevê 75 ações para 2026 e 2027, né? E aqui a gente tem os riscos comuns na atuação do DPO, que é o nosso foco da nossa conversa hoje, que ele vai falar sobre a nomeação só no papel, né? Sem ter ali um contato, né? No site, publicização, falta de autonomia e orçamento, né? Encarregado sem preparo técnico, né? Isso acontece bastante também. Não, bota meu nome aí, pode deixar que eu. Tá tudo certo, bota meu nome aí como DPO, pode deixar que eu, né? Sei o que é LGPD, às vezes nem sabe o que é, né? Só tem uma noção, mas coloca aí meu nome que dá tudo certo. E não dá tudo certo. Pelo contrário, a chance de dar errado é bem grande e vai dar errado em algum momento, tá? Então, a ausência de plano de resposta a incidentes testado, né? Eu tenho um prazo, muitas das vezes, contratual e muitas das vezes definido pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Não é que eu vou fazer da maneira que eu quero. Eu tenho que seguir um prazo e tenho que seguir um padrão, né? Então, ele fala que muitas das vezes o que pode trazer risco é você não ter esse plano testado, esse plano confeccionado, o que a gente chama, né, dentro da LGPD aqui, antes do incidente acontecer, de famoso, né, nomeação de time de incidentes, e, claro, o famoso plano estratégico, né, de resposta a incidentes. E aí, quando você tem um incidente que você toma ciência, aí você aplica o plano estratégico e dele você obtém o plano de resposta a incidentes. E esse é o documento que você vai ter em cima do incidente que você recebeu. E aí, em cima desse incidente, você vai ter os fluxos, você vai ter que ter a documentação e você vai ter aquele formulário, né, famoso formulário, que é orientado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o que você usa para reportar o incidente, tá? Então, obviamente, é muito importante que você tenha um conhecimento técnico, senão você vai falhar em algum momento e a sua empresa, né, a empresa que você trabalha como DPO, ela vai ter algum tipo de problema, né? E a gente tem aqui, ó, comunicações de incidentes além do prazo, já falei isso, né? Isso aí também dá problema. Acumular função com áreas em conflito de interesse, como TI ou marketing, né? Às vezes, não, pega aqui o cara do TI, põe como DPO, né? Então, você tem comprovadamente aí conflito de interesses. Agora, um que eu acho que pesaria muito, que ele mencionou aqui, é marketing, né? O marketing em vendas, ele precisa vender. Mas para ele vender, ele precisa ser um pouco mais, né, ativo, né, nas vendas ali. E aí, do outro lado, ele como DPO precisa ser muito regrado, precisa ser muito centrado em atender 100% os procedimentos de conformidade, né? Então, será que dá certo o negócio como esse aqui? Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que não dá certo isso aqui, mas, obviamente, não sou eu que estou falando, né? Isso a lei fala que não deve ter conflitos de interesse. Então, vamos lá. Governança e documentação. Publicar nome e contato do encarregado, né? Isso é o procedimento correto, né? No site, de forma clara e acessível para qualquer pessoa visualizar. Manter o relatório de impacto da proteção de dados atualizado, que é o famoso RIPD, né? Manter registro das operações de tratamento de dados, ou seja, fazer o devido mapeamento de processo em todas as áreas da empresa. E implementar o famoso programa, né, de proteção de dados, obviamente pode reduzir em até 20%
uma eventual multa, né, prevista, que está prevista aí no artigo 50 também, essa questão do programa de governança, tá, pessoal? Então, o artigo 50 menciona isso muito bem. E aí você também tem aqui resposta a incidentes, né? Eu já falei um pouco, vou passar essa parte. Aqui a checklist de conformidade, esse material tá incrível, eu vou passar ele para vocês, tá? Aqui tem a checklistzinha para você fazer, né? Para você não ter tipo de problema nenhum, né? Sendo de PO. E claro, né, pessoal, a nomeação de um encarregado cumpre a lei, né, no papel. A responsabilidade jurídica técnica é reputacional e só se cumpre com estrutura, autonomia e prática constante. E aí, pessoal, às vezes, né, a gente para muito para falar sobre a LGPD, né, sobre a parte de proteção de dados, mas quando a gente vai na prática, é algo muito complicado de se fazer, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês, pessoal, alguns bizus importantes, tá? Que a gente vai ter. Eu acho que a Gabi está querendo perguntar alguma coisa, é isso, Gabi? E o Márcio, é isso? Fica à vontade, tá? Pode Tá falar, Gabi. conseguindo? Tá conseguindo. Oi, Márcio, pode falar, fale, pode falar. Desculpa, pode A falar. Gabi já tá funcionando. Oi. Gabi, você vai fazer a pergunta? Não precisa ser na ordem, tá? Pode ficar à vontade, tá, Márcio? Tudo que você está falando aí Aham, realmente faz muito sentido, porque quando você falou assim, pega o cara da TI e coloca como DPO. Eu alertei onde eu exerço as minhas funções como coordenador de infraestrutura, né? Eu alertei certo. ainda em 2020, na pandemia ali, 2018 a lei, 2020 alertei sobre essa questão de LGPD, Conflito, e né? aí Sim. em 2023 avançamos com isso. Só que assim, pegaram um coordenador de infra, que eu mexo com cibersegurança, mexo com tudo, não sei Certo, nada de área jurídica, e fui certo. colocar eu. Aí, sobre o conflito de interesse, dentro que você vê do cenário de LGPD, é uma não conformidade nítida, né? Acredito, Nítida acredito demais. eu. Nítida demais, viu, Márcio? Na hora que você sofreu uma auditoria, que você for fiscal, que você não quer isso, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. Na hora que for analisar, entendeu? Aí vai identificar já de primeira essa questão do conflito de interesses, porque o cara já atuava em uma coisa e agora tá como DPO, entendeu? Sim, Então é e uma é questão. basicamente, né? Então, era só isso Exato. mesmo, para ver o que você tem visto no mercado relacionado a conflito de interesse, que eu estou Cara, totalmente errado e eles não reconhecem. Tipo assim, a empresa olha para mim, não, você que é o cara para resolver isso. Eu falei, cara, mas eu sou coordenador da acha que o estrutura. cara resolve tudo, né? Eu sei como é, cara. Isso é um problema seríssimo. Agora, o que que a LGPD faz ao pé da letra, né? Nosso papel como DPO é resolver gaps. E isso é um gap. O gap é um buraco na tua adequação, é um risco que você tem na sua adequação, né? Então, vou dar um exemplo. Márcio, se tu não tem o DPO nomeado, como é que resolve esse gap? Nomeando e publicizando, né? Se você tem um conflito de interesse, como é que resolve isso? Ou você terceiriza um DPO as a service, que às vezes é até ideal, né? Você pagar um DPO externo, em vez de você colocar alguém que vai ter conflito de interesse. Então, o trabalho de um DPO principal é resolver gaps. Então, eu, no seu lugar, chegaria para a empresa e, olha, cara, participei de uma live, eu já sabia disso, eu sempre reforcei isso, mas agora veio só a confirmar o que eu já pensava, e, cara, tem um conflito de interesse, e eu acho que vocês devem contratar um outro DPO, que vocês devem fazer, ter uma pessoa só para ser DPO, porque no dia que isso acontecer, né, e tal, se a empresa não topar, cara, faz um documento, leva para a diretoria assinar, que na hora que tu levar o documento, é ligeiro, eles te dão atenção, tá? Porque enquanto tá no teu responsabilidade, né, na tua responsabilidade, para não falar de outra coisa, ninguém se importa. Agora, a partir do momento que você leva um documento atestando que você notificou a empresa, atestando que você repassou para ela que há conflito de interesse e que fica na responsabilidade dela, piriri pororó. Agora todo mundo vai te ouvir, todo mundo vai te entender e vai dizer isso é um problema real. Porque você foi lá formalmente e notificou a empresa. Você está entendendo? Agora, enquanto Sim, fica só uma comunicação assim, ninguém te dá atenção. A empresa, não, você resolve aí e tal. Esse cara tá fora do meu poder, eu não sou dono da empresa. Eu não sou da alta gestão da empresa. Então, eu estou trazendo para vocês um problema, eu estou trazendo um gap, eu estou os alertando e os senhores, obviamente, seguem a minha orientação. eles são Se muito quiser ou básicos. não, Eu mas não no vou, dia que vier alguma não vou, coisa, tu tem um documento atestando isso, entendeu? Que tu notificou dentro de um prazo hábil e a empresa simplesmente ignorou. E não tá vou tudo falar certo. não, mas Uhum. é milhões e milhões de dados, base de dados muito grande Com devido ao certeza. de atuação.
e não se dá importância, sabe? Eu já venho Eu falando todo mundo, sei. mas vou pedir dessa forma. Perfeito, Márcio. Olha, e aí, pessoal, como eu falei, né, falei muito aí na parte de teoria, né, mas aqui eu vou, obviamente, a Compliance Avant, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de compliance do Brasil, que eu já atuo em Angola, Portugal e Brasil, mas especialmente no Brasil, e aí eu vou mostrar para vocês, né, a nossa plataforma, claro, né, nesse momento a gente usa para mostrar o que a nossa plataforma resolve e, claro, também o que você já vai ter aqui no nosso site de graça, tá? 100% de graça, para que você possa estar utilizando, né, para fazer essa conformidade. Então, por exemplo, ó, você tem aqui a possibilidade, ó, de um guia, né, sobre a LGPD. Você pode baixar vários e-books aqui, pessoal. Olha que interessante. Olha quantos e-books aqui. James, quanto eu pago por esses e-books? Cara, você não paga nada, tá? Você pode vir aqui e baixar o seu e-book ó, de vários temas importantes, 100% gratuito, tá? Compliance Avant deixa 0,800 para você, tá? E aí eu vou deixar até o link aqui, pessoal. Fiquem à vontade para acessar e baixarem o e-book, aprendam, estudem um pouco mais, né? Fala do ECA, né? Fala de LGPD na prática, fala de acessibilidade, né? Gente, são muitos materiais interessantes, de graça, que você pode acessar, né? E aí a gente tem aqui materiais em vídeo, né, da Avante, você tem como descobrir o nível de conformidade de uma empresa, você consegue fazer um diagnóstico rápido, tudo de graça, pessoal, aqui leva 5 minutinhos. Mas aí eu vou mostrar a nossa plataforma em ação, porque aqui dentro do nosso site, nós usamos a nossa plataforma. Então, aqui ele já tem a gestão de cookies, ó, com a opção de aceitar e rejeitar, acesso à documentação de privacidade. Aqui você já tem como aceitar, rejeitar a documentação de cookies. Aqui você já tem um vídeo que você pode subir dentro da plataforma e que o titular pode reproduzir. Pode ser um vídeo falando sobre a política, falando sobre como a empresa atua, né? Clicando aqui em Central de Compliance, pessoal, você já vai ter aqui ó, a lei na íntegra, os contatos do DPO, você vai ter aqui um canal do titular que gera protocolo, né, onde o cara seleciona o seu direito, consegue fazer uma solicitação, você consegue pedir documento de identidade, você consegue pedir aqui uma selfie, você consegue configurar tudo isso bonitinho, com visual, com logomarca da empresa, tudo de maneira interessante, tá? E aí eu vou mostrar alguns pontos também que eu mencionei como pontos importantes, né, que o DPO deve seguir, e que a nossa solução hoje, pessoal, que é o Alpha Compliance, que eu não sei se vocês já conhecem ou já usam, ela atende perfeitamente também, tá? Então o Alpha é uma solução robusta e completa também, que vai trazer essas informações para vocês. Então aqui, por exemplo, eu posso gerenciar mais de uma empresa, né? Aí aqui você vai ter a parte do canal do titular. Aqui você vai ter a parte dos contratos e aditivos, ó, onde você consegue fazer toda a gestão de contratos e aditivos. Você consegue adicionar um contrato, você consegue dizer se ele se aplica a LGPD ou não. Tudo isso que eu estou falando, gente, foram responsabilidades que foram mencionadas lá na nossa documentação, no nosso material, e que a solução resolve, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o canal do titular aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, porque são muitas funcionalidades, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no canal do titular, acho que aqui tá como titular, alguma coisa, titular. Deixa eu ver aqui, impactos, direitos do titular. Pronto, canal do titular, tá aqui, ó. Olha aqui as solicitações do canal do titular, como é que chega, ó, tá? Então, aqui você vai ter os direitos, né? Você consegue criar os direitos, editar, revisar, já vem tudo pronto. Você tem aqui as solicitações, né, que você recebe, tá? Isso aqui é um canal fictício, tá, pessoal? Então, aqui você consegue receber essas solicitações, tá? E, obviamente, essas solicitações são as mesmas que são feitas aqui, né? Dentro da central de compliance, a pessoa consegue acompanhar uma solicitação, ela recebe um protocolo, né, para ela acompanhar as solicitações. Já tem toda a parte de acessibilidade integrada aqui, ó. Então, você tem aqui a opção de contraste, né? Você consegue estar mexendo no tamanho das letras, link destacado, tamanho de fonte, né? Olha aí, ó. Para se a pessoa tiver dificuldade visual. Então, você tem toda uma parte de acessibilidade, né? Você já tem a parte de Libras integradas aqui, né? Então, ele já consegue traduzir qualquer coisa de qualquer página, né? Seguindo a parte de Libras, né? Então, assim, é realmente uma plataforma com um diferencial magnífico e tem um em especial, pessoal, que eu adoro, que é essa parte aqui de scanner, tá? Ó, tem a parte de scanner de cookies, scanner multibanco, onde você consegue fazer discovery, tá? Isso também é muito importante para o titular, porque ele precisa fazer todo o mapeamento de tratamento de dados, né? Mas aqui a gente tem aqui, por exemplo, Insight, né? Ó, Site Checker. Pronto, essa funcionalidade, gente. Olha, essa funcionalidade, ela é altamente maravilhosa, tá? Por quê? Porque você vai conseguir aqui, muitas das vezes, ó, fazer um relatório com a
como é que eu posso dizer? Com o resultado, né, de uma análise do site em tempo real. Então, sem você ter um pentest, você já consegue ter um relatório do seu site, das fragilidades e como resolver. No caso aqui do Davante, pessoal, que é o que eu estou mostrando para vocês, ele não aparece aqui porque a gente resolveu a maioria delas, né? Então, ele está com a nota 92. Mas a maioria dos sites que vocês vão escanear, eles vão estar com a nota normalmente baixa, né? Por quê? Porque não segue alguma coisa da LGPD, porque ele não está com insegurança em algum ponto, o certificado de segurança está inválido, né? Ou tá vencido. E aí, muitas das vezes, a gente sabe que a empresa acaba deixando ali, né? Poxa, não consegui e tal e tudo. E aí ela acaba tendo algum tipo de problema com relação a isso. Então, pessoal, a plataforma é muito robusta e completa. Eu recomendo 100% para quem quiser utilizar, tá? A plataforma. Uma plataforma muito boa para você que atua como DPO. E eu vou mostrar aqui para vocês, que óbvio que aqui no nosso momento não é para mostrar a plataforma, mas eu recomendo porque é uma plataforma excelente. Mas aqui eu vou mostrar uma página que ele mostra a plataforma, o que ela faz, o que ela atende, né? Tem muito mais coisa do que tem aqui, tá? Acredite. Mas ele vai ter aqui, ó, entregáveis, né? Gestão de ativos e inventário. Eu não falei, mas tem um módulo de GED, que é gestão de documentos, roadmap de adequação 360, calendário de governança, gestão ágil PDCA, workflow, né? Tudo sendo aprovado ali pelos líderes, né? Fazendo toda a parte de governança. Você vai ter aqui, ó, canal do titular, né? Você vai ter API, você consegue integrar com outros sistemas, tá? Você consegue ter aqui mapeamento de processos, incidentes, seguindo o NIST Cybersecurity Framework. Lembra que eu falei da parte dos incidentes, né? Para cumprimento de prazo. Então, aqui, gente, tem um negócio bem bacana que vale até eu mostrar, que eu lembrei agora para mostrar para vocês, que ele gera a parte da solicitação dos incidentes, pessoal. Deixa eu ver se eu localizo aqui, que é muitas funcionalidades, tá vendo aí, ó? Comunicação interna, comunicação externa, ó, causas humanas e não humanas, tudo você, responsáveis dos times, ó, minhas gestões, plano estratégico, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vários itens relacionados à gestão de incidentes. Aqui eu consigo registrar um incidente, ó. Aqui eu tenho atividade de recuperação, DLP, integração de segurança, tá? Cara, sem dúvidas, de verdade, a plataforma mais completa que eu conheço de verdade, tá, pessoal? Então, aqui na gestão de incidentes, olha, não é aqui, é em minhas gestões. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, minhas gestões, para vocês verem, ó. Aqui a gente tem um exemplo, né, de vazamento de dados, por exemplo, ó, e aqui, ó, ele já gera materiais em PDF, aqui ele já gera aqui, por exemplo, isso aqui como eu tô no modo de teste, não vou conseguir acessar, tá? Mas eu vou conseguir, por exemplo, visualizar se eu já enviei se eu notifiquei, eu vou conseguir notificar titulares por aqui, eu vou conseguir notificar a autoridade por aqui, né? Aqui eu tenho o meu plano estratégico de resposta a incidentes, tá? E eu vou ter outras documentações importantes, como, por exemplo, o formulário, né? Vou conseguir enviar notificação para titulares, né? Relacionada a um incidente, ó, ou para a autoridade, tá? Tudo por aqui. Então, assim, é uma plataforma também completa que vai fazer com que você facilite o seu trabalho como DPO, já integrando no site, integrando com a parte de acessibilidade, né? Tradução para Libras. Então, você tem aqui a parte dos cookies, né? Canal do titular, que é outro item importante, publicização do DPO, que é outro ponto importante. Então, assim, é uma funcionalidade. Como eu falei, o momento não é para isso, então eu não vou apresentar, não vou mostrar muitas coisas, mas tem a parte de diagnóstico, auditoria, né, com frameworks, ISOs e tal. É hoje o nosso carro-chefe da Compliance Avante, é hoje o software que nós utilizamos para adequar outros negócios dentro da Compliance Avante, e é o software que eu acho que todo DPO deveria utilizar dentro do negócio, porque você consegue ser notificado quando chega uma solicitação do titular. Lá já tem modelos de resposta para o titular. Lá você consegue pedir para o titular conseguir fazer uma solicitação, ele validar o e-mail e subir uma selfie dele com o documento. Tá entendendo? Coisa que, obviamente, se você põe só um e-mail lá, faz de qualquer jeito, você não tem. Você tem a parte de gestão de contratos, você tem a parte de gestão de incidentes, você tem a parte de mapeamento de processos, que eu não mostrei, gente, mas gera muitos entregados, muito mesmo. Então, assim, você pegar um cargo de DPO, né? Você pegar ali um serviço de DPO e você não ter ali as ferramentas, né, para você trabalhar, para você fazer um bom trabalho, gente, é você colocar seu nome no meio do fogo, né, para você ter qualquer tipo de problema depois. Então, não recomendo nada. Eu não mostrei a parte de processo, pessoal, mas só para finalizar, eu não vou ficar compartilhando muita coisa,
Mas só para vocês entenderem, porque eu uso também essa solução, tá? Nós usamos essa solução também. E aqui, por exemplo, a gente tem um processo, ó, deixa eu pegar um processo mais real aqui. Pronto, esse aqui de entrada nas dependências, olha. Eu fiz um mapeamento de um processo, leva em torno de 5 minutos. Olha a quantidade de entregáveis que ele me gera aqui, ó, por exemplo. Olha aí, olha. Em 5 minutos. Em 5 minutos, tá? Olha a quantidade de entregáveis que ele me gera. Tá vendo aí, olha? Transferência internacional, ciclo de vida, fluxo de dados, tá? Tem aqui, por exemplo, relatório de avaliação, né? Aqui tem um relatório de riscos, aqui tem relatório de autoavaliação, relatório de auditoria, relatório de proteção de dados, tem aqui o RPD, né? Aqui em cima, matriz de risco, relatório de impacto, o ROPA, que é o relatório de operações, tudo no padrão ideal. Então, assim, gente, eu realmente desconheço solução mais completa para quem quer atuar como DPO, tá? E aí fica aqui a minha dica. Quem tiver interesse na solução, já entre em contato através do grupo mesmo lá dos debates, já fala que tem interesse, fala alguma coisa lá, tá? Manda uma mensagem lá, né? E, obviamente, o pessoal vão encaminhar vocês para o comercial. E quem participou dessa live aqui já tem um desconto garantido. Obviamente, você precisa participar da reunião, né? Com o pessoal do nosso time, para você ver esse desconto que você tem. Mas, se você tem interesse hoje, você pode estar vendo isso. Olha, Gabi, você ainda está com a mão levantada. Eu acho que você quer perguntar alguma coisa. Não sei se você ainda nos escuta ou está com o microfone, não pode falar. Mas eu estou aqui à disposição, gente, se tiver ficado alguma dúvida, tá? Espero que tenha sido claro. Vou mandar o material para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado desse momento também. E aqui a gente tem 3 minutinhos, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Que a gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas dos senhores, das senhoras, das senhoritas, tá? De todo mundo que está nesse momento aqui conosco, tá bem? O nosso amigo Márcio, né? Vai querer o material, com certeza. Ó, o Leidson, pessoal, ele já passou aqui o WhatsApp comercial da Avante. Se alguém tiver interesse, né, em contratar essa ferramenta, que eu particularmente recomendo utilizar essa ferramenta, tá aqui no nosso chat, vou colocar também no grupo o nosso WhatsApp. Entrem em contato, pessoal. Peçam uma apresentação sem compromisso mesmo, tá? Eu mostrando aqui por cima, fica, né? Você vê as funcionalidades, mas você não vê direito. Você quer fazer uma pergunta, mas você não pode, né? Porque o tempo é corrido. Então, solicita uma apresentação sem compromisso, tá? Para você conhecer a plataforma, para você ver o que tem hoje. Às vezes o custo, né? O desconto que você vai ter por ter participado dessa live aqui lhe surpreende. Você já começa a usar para você estar atuando como DPO com mais segurança, tá? Então, vamos evitar os riscos, né? O nosso trabalho como DPO também é reduzir os riscos, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? A Gabi tá aqui ainda com a mão levantada. Gabi, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Vamos enviar o material. Pronto, perfeito. Vamos sim, tá? Vamos enviar o material lá no grupo. Muito bem lembrado aí pelo Leidson. E eu sigo aqui à disposição dos senhores, pessoal. Ainda temos aí um minutinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ativar o microfone, tá, pessoal? Perguntar, fica à vontade, tá? Estamos à disposição. Ok, 3, 2, 1. Então, beleza, pessoal. Que bom que não ficamos com dúvidas, né? Que bom que ficou 100% entendido. Nós teremos, sim, um material disponibilizado lá no nosso WhatsApp, tá? Então, quem quiser solicitar o material, quem quiser solicitar uma apresentação da plataforma, tá? Fique à vontade. Eu vou disponibilizar os links do nosso site, dos e-books, né? Do diagnóstico, tá? Do Alfa, que é a solução que eu apresentei, tudo eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. E quem quiser o material, por favor, solicite do pessoal do nosso WhatsApp, que o Leidson mandou aí, tá? Você solicita lá e a gente vai enviar o material para lá, para que a gente envie só para quem participou. Porque eu não posso pôr lá no grupo, porque quem não participou, não participou, né? Quem participou, quem tirou o seu tempo, aí realmente vai receber o material. Então, Márcio, o Márcio já fez o pedido, né, Márcio? Muito obrigado pela sua participação, Gabi, Márcio, Zeca, tá? Um grande abraço para vocês, nosso amigo Lucas, né? A Maria Fernanda, o Felipe, né? Muito obrigado pela participação de vocês, o Riquelme, tá, gente? Se tiver alguém que eu não mencionei, peço desculpas, mas eu estou visualizando só estes, tá? E aí, desde já agradeço a presença de vocês, convido para os próximos debates.
Peçam um material no nosso WhatsApp, peçam a apresentação da plataforma completa, perguntem, tá? Sigam a Compliance Avante nas redes sociais, que a gente sempre está trazendo novidades incríveis para os profissionais de proteção de dados e privacidade, assim como vocês. E, claro, compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho também, tá, pessoal? Um grande abraço, uma boa semana de trabalho para vocês. Espero que tenha sido um momento enriquecedor de conhecimento para vocês, assim como foi para mim, e eu fico à disposição dos senhores, tá? Um grande abraço e até a próxima, tá bem, pessoal? Tchau, tchau.